E aí, pessoas, tudo bem? Mais uma live, como prometido, quarta-feira à noite. E hoje o assunto será confiar em Deus. Como que nós devemos seguir a nossa vida? Confiando em Deus. Confiando nas providências de Deus, confiando que Ele fará o melhor para cada um de nós. E antes de ler a palavra que vai nos fazer encaminhar mais essa noite, eu vou ler um versículo antes que está lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Vamos lá para a palavra também, já vou ler ela também, lá em 1 Reis 17, do versículo 13 em diante, até o 16. Diz assim: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disser. Mas primeiro faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. Irmãos, antes, dessa passagem, dessa parte que eu li aqui, conta a história dessa mulher. Ela era uma viúva e o Senhor mandou Elias ir até um local e disse que lá ele prepararia, que uma viúva daria suporte para ele naquele lugar, né? E naquele tempo, as viúvas, se elas não tivessem filhos, elas sobreviviam de ajuda. Então, Elias encontrou ela lá na cidade, conforme Deus falou, e ele perguntou se ela podia trazer um pouco de água, para ele beber. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, você pode me trazer também um pedaço de pão? Aí ela falou: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a gente coma e morra, porque acabando aquilo ali, ela não tinha mais sustento nenhum. E mulher naquela época não trabalhava para sustentar a casa. Quem trabalhava era o homem. A mulher ficava em casa cuidando dos seus filhos, dos afazeres, e o homem trazia o sustento. Naquela época não era não era comum mulher trabalhar. Então, como ela era viúva e o filho dela pequeno, ela vivia de ajuda e ela só tinha aquilo. E Elias falou para ela, como a gente leu, falou: faça o que eu disse. Vai para casa, prepara um bolo para mim e tal. E pensa, você no lugar da viúva de Sarepta. Você tem um filho e chega um profeta e fala para você fazer tal coisa. Você confiaria? Você teria essa fé que ela teve nele de fazer o bolo e confiar que daria para ela e o filho dela se alimentar também? Você teria essa fé? Tudo bem que Elias, a gente vai lendo um pouquinho antes, a gente vai vendo que o Elias fazia algumas coisas, já mostrando que o Senhor Deus estava com ele. Mas mesmo assim, nós somos seres humanos. E nós, como seres humanos, temos a mania feia de duvidar de tudo, de querer provas de tudo, de às vezes dar uma até de Tomé. Só vendo eu creio. Só eu tocando eu vou crer. Então, a fé, como diz lá em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que... Vamos ler? Deixa eu ler para não falar coisa errada. Hebreus 11. Os leões não pararam a igreja do Senhor.
Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, ter fé é você mesmo sem ver, mesmo sem você nunca tiver visto nada, vivido nada, você ainda assim crer. Isso é a fé. Tem muita gente que só passa a ter fé quando vive as coisas. Tudo bem que Deus vai dar a cada pessoa a experiência que ela precisa viver ali para se conectar com Ele. Cada um tem a sua experiência. Mas antes, quem já crê sem ver nada, já ganha muitos pontos com Deus. Porque nunca viveu nada, nunca, teve nenhum feito milagroso para que cresce na palavra de Deus. Então, essa viúva colocou em exercício a sua fé. Ela confiou na palavra de Elias, que Elias estava sendo conduzido por Deus. E ali ela fez assim conforme ele falou, e assim foi. Por ela ter crido na palavra de Deus, o próprio Deus falou através de Elias. E assim ela foi sustentada por um bom tempo, porque nessa época que ele encontra essa viúva de Sarepta, estava sem chover. Então eles tinham, estavam racionando a água ali e tudo mais, porque não tinha chuva, não tinha como, Então, foi até uma passagem que Elias falou que, para provar que Deus estava com ele, ia ficar sem chover, e realmente ficou 3 anos sem chover. 3 anos, se eu não me engano. E é isso, irmãos. Confiar em Deus. Ter fé é uma coisa muito difícil. A confiança hoje em dia, a gente vê até pelos relacionamentos, conforme estão sendo conduzidos hoje em dia. É tudo muito descartável, é tudo muito fútil. E você não chega a criar confiança uns com os outros. E se a gente não tem confiança com quem a gente está vendo aqui, que a gente está vivendo aqui na Terra, como que a gente vai praticar isso com alguém, um ser que a gente não vê, que é Deus? Que a gente não vê, a gente sente ele, a gente sente o amor dele, a gente vê o cuidado dele com a gente, mas a gente não vê. A gente vê naquela época de Moisés, que eles saíram do Egito, e por ele ter ficado 40 dias, lá em cima, lá no monte orando, as pessoas ficaram sozinhas, sem supervisão. E o que aconteceu? Eles não conseguiam ter a fé de Moisés de orar para um Deus que eles não viam, que eles não enxergavam, não apalpavam. E eles fizeram um bezerro de ouro por conta disso, porque eles não conseguiram ter essa fé que Moisés tinha, mesmo vendo tudo, mesmo vendo todas as pragas que aconteceu, como eles saíram do Egito, nem assim aquilo foi suficiente para que eles tivessem essa fé. Mas hoje estou aqui para falar com você, para que você tenha fé, exercite a sua fé. Como que eu exercito a minha fé? Tendo intimidade com o Pai, converse com o Pai, prove Ele, Tem um versículo que fala, me prove para que você veja, para que você... Eu vou procurar o versículo, vou colocar aqui direitinho. Mas não de provar, fazer uma coisa absurda. Mas peça para Deus falar com você, te mostrar alguma coisa, te dar alguma confirmação, que você vai ver, você vai provar ali da existência dele. E hoje em dia, como eu falei, como as coisas estão mais fúteis, mais fácil, até as pessoas estão... não sei nem a palavra, mas não estão dando a devida importância umas para as outras, estão tratando de qualquer forma, de qualquer jeito, como se, tudo bem, vou viver de qualquer forma. E não é assim. Tudo que nós fazemos aqui na Terra, tudo que a gente planta, a gente vai colher na eternidade. Então, que a gente saiba, que a gente veja a nossa plantação. Se por um acaso hoje fosse o último dia, o arrebatamento fosse hoje, para onde será que você iria? Será que você iria ver o Pai? Você iria, para a glória? Ou não? A gente tem que pensar isso todos os dias, porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora que Deus vai voltar.
Nem o filho sabe quando o pai vai voltar, somente o pai. Somente Deus sabe a hora que ele vai vir e vai vir nos buscar. Então nós temos que estar preparados todos os dias. Trabalhar nossa fé, trabalhar nossa mente, trabalhar o que a gente, cuidar do que a gente fala, do que a gente vê, do que a gente ouve. Tudo isso conta. Por quê? A gente tem que se lembrar que nós somos um corpo. É como eu estava meditando hoje, né? Eu falei uma vez aqui, falei até num vídeo meu que tem aqui, mas eu tive uma outra perspectiva da mesma situação, que é assim, lá, né, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, a gente vê a história do Vale dos Ossos Secos, né? E lá, Deus fala com Ezequiel, fala, podem esses ossos voltar à vida? E Ezequiel fala, só tu o sabes, Senhor. Ou seja, é isso mesmo. Aí o Senhor fala, profetiza sobre eles. Aí Ezequiel vai e profetiza, ossos secos. Ele fala exatamente como o Senhor falou. Vocês vão juntar os ossos, criar tendões, criar pele e tal. E aí eles começam os ossos a se bater, a se juntar, criar veia, criar tendão, criar massa corporal, criar pele. Só que eles ficam todos ali. Se estavam caveiras num local, eles ficam corpos empilhados. Por quê? Porque Deus ainda não tinha soprado o seu espírito. Deus não tinha soprado o espírito, o fôlego de vida neles. Aí Ezequiel ainda fala sobre isso. Deus fala, profetiza para que o espírito entre neles. Então, gente, a nossa vida carnal, a nossa vida carne, se a gente não estiver conectada com Deus, estiver trabalhando a nossa fé, orando, jejuando, buscando, clamando, buscando essa intimidade, criar essa intimidade, conhecer, né, quem de verdade é o Pai, porque dia a dia nós temos essa oportunidade. Deus nos dá, o nome do dia de hoje é presente. Então ele é um presente que nós recebemos todos os dias. Todos os dias Deus nos presenteia com a dádiva de poder viver mais um dia, de poder sentir a presença dele mais um dia, de poder falar do amor dele para mais pessoas e para que a gente trabalhe na nossa horta, que é assim que eu vejo o nosso coração, como uma horta, onde cada palavra que a gente recebe vai sendo plantada ali, vai sendo jogada as sementes. E o nosso coração estando com a terra fértil, estando com a terra boa, quando for a hora da colheita, a gente só vai ter frutos bons. Porque tem aquele versículo que o fruto... Ai, eu não sei se é um versículo ou se é um ditado, acho que é um ditado, que o fruto não cai longe da árvore, é um ditado, né? E como que pode? É que nem aquela parte que Jesus, ele fala pra figueira, né? Ele amaldiçoou a figueira porque ela não deu frutos. Ela estava ali só de aparência, só mostrando que estava bem, né? Cheia de folhas, e as outras não estavam, porque ela floresceu antes da hora. E por ela ter feito isso, ter mostrado a sua beleza, ela não gerou fruto, porque não era tempo. E Jesus então amaldiçoou e ela secou. E assim se a gente tentar, né, mostrar que tá bem e tal, sendo que, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não adianta a gente mostrar, eu vim aqui falar pra você da palavra, isso e aquilo, e eu não viver isso. Vou ser igual a figueira, vou estar mostrando uma coisa linda, que no meu particular, quem vive comigo fala, ela não vive isso. Então, que a gente não seja dessa forma. Que tudo que você falar, você viva. Porque é como eu falei, a palavra de Deus, ela é viva. Jesus morreu na cruz, mas ele vive. E a palavra é viva. A palavra é viva. E cada vez que você a lê, eu já li a Bíblia uma vez inteira, eu vou começar a ler de novo.
Porque cada vez que a gente lê, ela toca de formas diferentes. Você observa algo que você não observou da primeira vez. Deus usa alguma palavra para falar com você no momento certo. Porque, irmãos, não é fácil. Não é fácil você ler uma Bíblia inteira assim, ó. E tipo, ficar ali. Tem capítulos que são mais maçantes por conta de nome, que é filho dele, que é filho daquele, mas são importantes, são capítulos muito importantes também. Mas você não pode deixar passar nada, porque tudo de alguma forma vai falar com você. Teve vezes de eu estar lendo e eu estar passando por alguma coisa e a palavra naquele dia que eu abri para ler, eu tinha parado exatamente no capítulo que eu precisava para alimentar meu espírito e reviver. Às vezes você lê hoje, tipo assim, eu vou ler um capítulo, igual a gente leu aqui do Elias, da Botija. Hoje não me tocou da mesma forma que eu li da outra vez, mas me tocou diferente. Porque eu falei, não, olha a confiança dessa mulher num profeta, né? Guiado por Deus. Tipo, ela viu que foi a voz de Deus mesmo que falou sobre ele. Porque, gente, tem falsos profetas, tinham falsos profetas naquela época, tem até hoje. É como Deus fala que quando vier fazer a colheita, ele não vai separar o joio do trigo. É o que eu tava refletindo hoje também. Não adianta a gente mudar de lugar, mudar de igreja, mudar disso, mudar daquilo, porque todo lugar tem joio, todo lugar tem pessoas ruins. Até emprego, às vezes você fala, ai, que lugar horrível, vou mudar. Mas todo lugar vai ter alguma coisa que vai te deixar ou chateado, ou, né, com raiva. Todo lugar vai ter isso. Cabe a você não se deixar, como que fala? Não deixar que isso penetre em você, que você vá pra lá, sabe, estou vindo aqui ganhar o dinheiro para pagar minhas contas, estou vindo aqui trabalhar, trate todo mundo bem, nós somos seres humanos, nós temos que lidar com seres humanos em todos os lugares. Então você não vai tratar outra pessoa de uma forma que você não gostaria de ser tratado, você tem que tratar todos bem, ser educado, porque educação não é uma coisa que a gente tem que exigir, é uma coisa que você tem que ter para você lidar com as outras pessoas. Por mais que você seja... tem pessoas que são mais... eu esqueço as palavras, gente. Minha cabeça tá horrível. Que você seja mais firme, que você seja aquela pessoa mais direta, mas você tem que ser educado. Você tem que ser educado. Porque uma palavra que você fale num contexto errado, você pode estragar o dia de alguém. E você não quer ser responsável por isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o jeito que trata as pessoas nos lugares. Porque, gente, o mundo tá indo de mal a pior. A tendência é piorar. Jesus já tinha nos alertado, Deus já vem nos alertando diariamente. E como é que a gente fica bem? A gente fica bem com o Espírito Santo nos dá essa alegria. A gente fica feliz mesmo na tribulação, porque o Espírito Santo nos dá essa alegria, nos dá essa felicidade. Porque a gente não é feliz por nada aqui na Terra. Tipo, a felicidade da Terra é uma felicidade momentânea. Vamos voltar ao meu passado, quando eu era do mundo. Eu ia pra balada, tava lá toda feliz. Chegava em casa... Então, assim, é momentâneo. Eu não continuava feliz toda aquela hora. Eu não continuava feliz depois que, né, a turma saía. Eu não continuava feliz. Teve vezes de eu me sentir tão mal, que parecia que eu não importava pra ninguém, sabe? Que ninguém, tipo, se eu sumisse não ia fazer diferença pra ninguém na minha vida. De tão mal que eu fiquei, fiquei muito mal uma época. Por causa de coisas que estavam acontecendo na minha vida. E hoje eu olho pra trás e falo, gente, ainda bem que eu continuei, que eu tive força de seguir em frente, porque foi momento. Foi uma situação assim de momento, porque tinha uma pessoa que me fazia muito mal, e essa pessoa mexeu tanto com a minha cabeça, que naquele momento, quando ela me destruiu, assim, teve uma hora que ele me destruiu, assim, que eu falei, gente, eu não tenho mais nada que
que me levante, me dê ânimo, me faça sentir que eu tenho importância. Enfim, eu pensava muitas coisas assim. Mas graças a Deus foi momentâneo assim. E logo Deus, né, sempre cuidando de mim, sempre ali olhando por mim, graças ao joelhinho da minha mãe ali sempre orando, intercedendo por mim, até que eu me desviei um pouco, mas voltei para os braços do Senhor. E eu não me arrependo e eu não quero sair mais. E eu quero que quem está fora tenha essa oportunidade de voltar aos braços do Pai. Se você hoje está longe, está distante, se você hoje não se sente importante, não sente que a sua vida tá valendo nada, não sente que você... Ai, ninguém se importa comigo, eu não tenho valor, se eu sumir hoje, se eu faltar, ninguém vai sentir falta. Não pense dessa forma. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem preço de sangue na cruz. Jesus morreu por mim e por você. Ele tem até uma palavra que eu separei também, que ele fala assim que ele viu desde o ventre da sua mãe. Ele te conhece desde quando você estava sendo formado. Deixa eu ler esse versículo para você ver o quão importante é a sua vida. Salmos 139, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, irmãos, nós somos muito importantes, nós somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos viver para Cristo, quando nós fazemos a nossa declaração de que estamos entregues a Ele, de que o aceitamos na nossa vida, né, que deixamos Ele fazer morada em nós nos tornamos filhos por adoção dEle. E nós, sendo filhos de Deus. Gente, pensa que Deus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pensa que filho de rei é príncipe e princesa. Nós somos isso. Nós temos que nos olhar dessa forma. Deus nos olha como preciosidades na mão dele. Deus olha a gente como vasos de barro que podemos ser moldados por ele. Ele é o oleiro. O oleiro fica ali, ó, moldando devagarinho, até que toma forma do vaso. Ele não vai amarrotar você e bater para que você se chegue logo na forma que você tem que ser. Não, ele é um pai. Ele vai fazer com todo o amor que ele tem para nos dar. E o amor de Deus é imensurável. Tem versículos que falam o amor leal de Deus. Pensa, gente, esse amor que nós não merecemos é um amor imerecido, assim como a graça dele é imerecida. Nós temos a oportunidade de sermos filhos. Então, nunca pense que a sua vida não vale, nunca pense que você não tem importância, você tem. O que falta é você estar nos braços certos, estar no colo do Pai, se entregar mesmo como filho e permitir que Ele vá te moldando aos pouquinhos até que você fique um vaso lindo. Não quer dizer que você vai se manter da mesma forma que está, isso não vai. Deus vai te moldar, vai tirar o que tem que tirar, vai te ajudar a sair de onde você tem que sair. Você vai sentir um pouco de dor, porque tem coisas que nós estamos tão enraizados, tão acostumados com alguma situação, com alguma coisa, que quando vai tirando para arrancar a raiz, machuca um pouco. Mas é necessário,
para que você viva o novo de Deus, para que você viva como uma nova criatura, para que você viva como filho e assim você alcance outras pessoas também, porque a nossa missão aqui na Terra é essa: nos encher, estarmos ali disponíveis para o Pai, e assim quando nós nos enchermos, porque assim, primeiro a gente se cuida, a gente se cura, a gente se liberta, e aí quando nós estamos ali, Deus fala: pronto, agora eu vou te encher para que você transborde e você divida esse azeite que multiplicou na botija aqui dessa viúva com outras pessoas ao seu redor. Porque as pessoas, por mais que você seja todo errado, quando você vai para o caminho de Deus, elas começam a te observar para ver se realmente você vive aquilo que você fala. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque em todo lugar nós estamos sendo observados, todo lugar. Então, mesmo que você esteja sozinho no ambiente, tá todo mundo te observando, de alguma forma. Eles observam se você trapaceia, se você mente, se você rouba. Porque assim, não precisa ter, como fala, tem câmeras e tal, mas não precisa disso. Uma hora, se você estiver fazendo coisa errada, se você estiver... Voltou. Se você estiver andando com Deus e tentar fazer algo de errado, Deus não vai permitir, porque Ele é luz. E todo lugar que tem luz, as trevas têm que sair. Todo lugar que tem luz mostra o que tem de errado. A gente só traz a luz quando a gente quer ver se tem sujeira, se tem coisa errada, não é? Quando a gente vai limpar a nossa casa, tipo, tá à noite, vou limpar minha casa, vou limpar no escuro? Não. Vou ligar a luz e vou olhar onde que tá sujeira, onde que eu tenho que limpar. Assim como aquela mulher que tava com a candeia e perdeu a sua dracma, ela ligou a luz, limpou toda a casa para poder achar o tesourinho dela, que era a dracma. Irmãos, assim nós temos que tomar esse cuidado, de estarmos andando sempre firmes. Nós vamos errar porque somos carne, mas nós temos que nos arrepender, entregar a nossa vida para Jesus, né, de forma completa, nos arrepender de quando nós pecamos e não fazer mais. É só isso. Se arrepender e não fazer mais. Amém? Fique com essa palavra, que você tenha confiança no Pai, porque tudo quanto você precisar, Ele vai providenciar para que você não fique mal, para que você... Tudo que for necessário para que você viva bem, Ele vai te providenciar. Não quer dizer que você vai, vou ter o carro do ano, vou ter a casa de luxo, não. É o necessário para que você viva bem, para que você leve a palavra dele adiante. Deus é provedor. Jeová Jiré, quando a gente canta, é o Deus provedor, porque Ele cuida dos seus filhos. Quando nós o aceitamos, quando nós nos dedicamos a Ele, Ele cuida de nós. Ele prepara as coisas. Eu vou contar uma coisa, um testemunho bem simples, mas que eu senti o cuidado de Deus ali comigo e eu fiquei muito feliz. Teve um dia que eu fui colocar, abastecer o meu passe para poder pegar o trem, né, e tudo mais. E eu tava lá, fui, abastecer e eu falei assim, eu tenho que colocar um pouquinho a mais, uma diferencinha, porque às vezes eu pego um ônibus com o mesmo cartão e dá uma diferença de valor ali para no final do mês não ficar menos, né? Tudo mais. Aí aquele dia fui pegar um ônibus. Aí falei, depois eu coloco. Aí o valor que eu ia colocar era mais ou menos o valor da passagem de ônibus. No dia que eu que eu pensei isso, né? Aí eu fui pegar o ônibus. Quando eu fui passar no ônibus, o motorista falou, é dinheiro, não sei o que. Eu falei, não, é cartão. Ele falou assim, então entra lá por trás porque a catraca tá quebrada. Todo mundo que pegou o ônibus comigo naquele dia, que tava com cartãozinho, não pagou, porque não tava aceitando, não tava passando. Então Deus pagou minha passagem. Eu estava indo pra onde? Pra casa de Deus, estava indo pra igreja. Então, irmãos, sirvam a Deus, busquem estar debaixo da palavra dele, busquem estar fazendo a vontade dele, que tudo que você precisar, tá vendo? Nem que seja o valor de uma passagem, ele vai providenciar pra você. Amém? Ele cuida dos dele, ele cuida dos filhos dele, e ele sabe, né? Tudo que a gente faz vai estar lá anotado
no livro de Deus no céu e nós vamos colher frutos disso. Amém? Fiquem com Deus. Procurem tesouros no céu, gente. Não foquem muito no que a gente tem aqui na terra, porque o que a gente tem aqui vai ficar. Então trabalhem, conquistem as coisas de vocês, lutem, mas priorizem a sua vida espiritual. Priorizem a Deus. Vocês vão ver que vai ser tudo mais leve de passar, porque a gente troca de fardo com Jesus e o fardo de Jesus é leve. Amém? Fiquem em paz, que Deus dê uma ótima semana para vocês. Amém? E até sábado.